Glória a Deus. Queridos, que bom que você veio nessa noite, amém? Aleluia. Irmão João Batista no seu, como é que chama esse? Dress code verde, oliva do Monte das Oliveiras em Jerusalém. Meu Deus, é outro patamar, né? O pessoal. Minha esposa está de terracota, da Terra Santa também, de Jerusalém. O pessoal anda investindo. Pastor William já veio com a camisa que é a mesma uva que Jesus tomou lá na Santa Ceia, é a mesma cor. O pessoal anda inspirado hoje. Eu estou de cinza, né? Foi a cinza do que queimou lá na fogueira do holocausto, aí sobrou a cinza, eu vim com isso aqui. Era o que tínhamos para hoje. Mas amém, queridos. Quero não falar de cores, mas é porque quando eu vi o verde eu lembrei, porque eu fiz um PowerPoint todo verde hoje. Irmãos, eu não sei usar nenhuma IA gratuita que faça um PowerPoint decente. Então, quando eu pego para fazer, eu faço tudo manual. Então, nem sempre eu tenho tempo para fazer. Então, é bem simplesinho hoje. Você que vai usar isso lá na tua reunião de casa de oração, tem os pontos principais e apenas isso, tá? Não tem nada de figurinha. Não deu tempo para hoje. Somente os pontos bem principais mesmo de tudo que a gente deve falar nessa noite. Mas quero seguir aquilo que nós temos nesses últimos dias falado. Se você não nos acompanhou em todas as mensagens dos últimos, 3, 4 semanas, agora eu não vou me lembrar de cabeça, mas temos falado muito sobre questão de semeadura, colheita, semente, e hoje eu quero falar um pouco mais sobre semente. Então você pode visitar o nosso canal no YouTube e ver as outras palavras que passaram, ou no nosso aplicativo. Se você não baixou, procura lá Comunidade Batista Age na Play Store ou na Apple Store, baixe, lá também tem as mensagens, tem o vídeo e tem também o material de apoio de cada uma dessas mensagens que foi disponibilizado, amém? Então você pode utilizar tudo isso para estudar e relembrar aquilo que nós estamos nos preparando, amém? Essa série de mensagens serve para nos preparar para o tempo que nós vamos entrar. Pastor Bruno acabou de falar aqui que nós estamos de fato de olho no novo tempo que nós vamos viver, amém? E esse vai ser um tempo de muita colheita, né? Nós já cremos que, apesar de que alguns têm que plantar, alguns têm que semear, alguns têm que regar, mas muitos vão colher. Claro, cada um na medida em que for possível. Claro, cada um daquilo que plantou. Espero que você tenha plantado boas coisas nos últimos meses, nos últimos anos, para que você colha boas coisas. Se não, não tem problema, use esse tempo para começar a semear boas coisas, grandes coisas para você colher no futuro. Cada semente, obviamente, ela leva um tempo para que ela gere um fruto. Então, algumas coisas que nós vamos colher agora, são coisas que nós plantamos há anos atrás. São coisas que nós plantamos há muitos anos atrás, né? Alguns, às vezes, não sabem a sua história, o quanto tempo você ora por aquilo, e vão achar que foi da noite para o dia, mas você sabe o tempo que você caminhou. Eu lembro que quando eu tinha lá por volta dos 14 para os 15 anos, eu já queria comprar um carro. Obviamente, né, quase o sonho de todo homem é ter um carro. E eu tinha um temor no meu coração naquela idade que eu falava: Deus, não deixa eu ter um carro com um bom som, se não for para te servir. É sério, esse era um temor no meu coração naquela época. Porque na minha época, de 15 anos, né, pastor William? Nossa época de 15 anos, a gente viveu aqui na cidade um negócio assim fantástico sobre som automotivo, acústica e por aí vai. Era a febre daquele momento, as pessoas trabalhavam, meus amigos da rua trabalhavam naquilo. Competição de som, eu não sei se isso ainda existe dessa forma, mas naquela época parecia que era um negócio assim, sabe, aquela onda do momento, era aquilo. Agora é carretinha, né? Mas sabe, aquilo na época era assim, algo. Então a galera se desviava por causa de um som de carro, no final das contas, meu Deus, Mas enfim, né, irmão, tem gente que se desvia por cada um por uma coisa diferente. Mas naquela época o som de carro era uma coisa. De fato, eu nunca tive um som no carro. Do primeiro carro eu não tinha som, não tinha nada, era vazio aquele espaço. No segundo carro piorou, no terceiro acho que também não. Lá pelo quarto carro tinha alguma coisa tocando. Só nesse último carro agora que eu tenho alguma coisa um pouco mais decente, mas mesmo assim, não é lá essas coisas, né? Acho que até hoje
Deus sabe dessa minha oração e não me deu um carro com um som muito potente. Então tem sementes que nós plantamos e elas vão levar décadas para se cumprirem, muito tempo. Mas isso não é para te desanimar. Semana passada, estávamos vendo sobre Caleb, quantos anos levou para que ele colhesse aquilo que ele tinha plantado. E eu quero falar um pouco sobre esse poder que existe na semente. Como a palavra de Deus transforma corações e destinos eternos. 3 pontos nessa noite para nós falarmos sobre isso. Primeiro, o que a Bíblia ensina a respeito da palavra ser uma semente? E aí nós vamos no texto famoso da parábola do semeador. Quero que você acompanhe comigo na versão NAA, Lucas 8, do 4 ao 15, diz assim, Lucas 8, versículo 4. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola, um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava essa parábola. Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram, depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que crendo sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Bem, essa parábola é bastante conhecida. Nós temos ali Jesus usando de uma história, uma ilustração, para dar uma lição de moral. Toda parábola ela tem essa finalidade, ela quer ensinar uma lição. Algumas delas, nós temos a descrição de cada elemento da parábola, ou pelo menos de alguns elementos principais da história, que estão simbolizando alguma coisa, estão representando alguma coisa real. Nesta parábola, Jesus então vai dizer, olha, a semente é a palavra de Deus. Dito isso, o que nós podemos já apreender do texto é que a palavra de Deus, ela é um tipo de semente. E quando Jesus utiliza essa ilustração e deixa para nós essa comparação, isso vai nos trazer algumas coisas bastante interessantes. Se a palavra de Deus é uma semente, eu posso aprender com uma semente natural sobre a história dela, sobre o que ela é, o que acontece, o que ela faz, enfim, de onde ela vem, como é que é. Então, sobre essa semente natural, eu posso ter aplicações do que a palavra de Deus também é. Então, eu posso entender uma realidade espiritual e invisível a partir de algo que Jesus deixou como um modelo. Não é igual, é uma sombra, ela representa. A gente tem uma ideia olhando para uma semente natural. Aí Jesus ainda vai mais além, porque ele não fala só de uma semente, ele vai falar de todo um contexto, de uma história. E a história, o contexto é o quê? Que existia um semeador. Obviamente, nenhum semeador, ninguém que trabalha na agricultura, vai pegar a semente e desperdiçar ela lançando na beira do caminho. É uma ilustração para dizer, olha, caiu. Talvez se ele estivesse pegando com a mão e jogando, da mão dele caíram algumas na beira do caminho. Essas que caíram na beira do caminho, elas nem perfuraram o solo. E sabe de uma coisa bastante interessante sobre semente? A semente pode ser boa como for, mas se ela não for realmente plantada, ela não serve para muita coisa. É um dos fatores mais simples sobre semente, mas é como você age com a semente. Puxa, eu tenho uma semente incrível, ela é perfeita geneticamente, ela é incrível, ela foi criada, ela foi adaptada, ela foi melhorada, ela é perfeita. Eu vou deixá-la aqui em cima da mesa.
ela não vai servir para nada. A semente, ela precisa ser plantada, ela precisa ser colocada dentro da terra. Qual é o problema da beira do caminho? Quem já foi aqui no sítiozinho, na roça, na chácara, sabe que aquele lugar que a gente sempre passa, a terra, nós vamos amassando a terra, ela vai compactando, ela vai ficando rígida. E se vem a chuva e a gente passa em cima, ela fica mais rígida ainda, por causa daquele barro, vira uma argila, aquilo compacta e aquilo não entra. E geralmente nós temos alguns caminhos dentro dos sítios, das roças, das fazendas, né? De tanto o carro passar, o cavalo passar, a gente passar, fica um trilheiro. E aquele trilheiro já fica marcado ali, nada cresce. E assim era a beira do caminho, nada crescia ali. O solo estava compactado, alguém teria que cavucar aquilo para enterrar a semente, senão ela ia ficar lá em cima, e assim elas ficaram. E por elas ficarem ali em cima do solo, as aves vieram e levaram essa semente. E Jesus está dizendo, olha, até uma palavra que ela foi colocada sobre uma vida da pessoa, porém ela não entrou no coração dessa pessoa, ela é um alvo fácil para o diabo. O diabo vai tirar isso facilmente, se ele não entrar no teu coração. O que acontece? O solo é o coração. O terreno é o coração. Tem corações que estão tão endurecidos que a palavra de Deus não entra. Você ouve, mas ela não entra no coração. E aqui eu já começo talvez a dizer e começamos a declarar a parte principal dessa mensagem, que é sobre a palavra, ela está muito atrelada à fé. Nós já vamos começar a ligar isso tudo agora e pensar numa declaração sobre isso. A palavra de Deus, essa semente que ela carrega um poder muito grande. Porque ela carrega o poder de Deus, ela carrega a energia de Deus. Ela carrega algo que eu vou colocar aqui para você entender, ela carrega a própria fé de Deus. A própria fé de Deus, porque Deus faz as coisas por meio da sua palavra, Deus faz as coisas falando, Deus cria dizendo. E é assim que Ele fez toda a criação, todo mundo. Ele dizia, haja luz e havia luz, Ele dizia, haja plantas, haja animais, Ele vai falando, Ele vai criando, Ele vai falando, Ele vai criando, porque da palavra dEle tinha algo dentro dessa palavra. Dentro dessa palavra tinha uma substância, e a substância é fé. E a fé que traz para o visível, ou materializa aquilo que não é material ainda. Traz para o visível aquilo que é invisível. Isso é palavra atrelada da fé. Anos atrás, Deus me deu uma outra ilustração, que a gente pode também trabalhar junto. Quando eu estava falando e ensinando sobre fé, a fé é como se ela fosse uma vacina, muito importante. Talvez a pessoa esteja doente e ela precisa de uma vacina. E aí chega alguém com uma seringa. Imagina que aqui está uma seringa. Está lá certinha a seringa, tem agulha, está tudo ali. Dentro dela tem o líquido, a vacina, a cura para a doença da pessoa. Mas a pessoa pega a seringa com a vacina e ela deixa em cima do braço. Ela vai ser curada? Ela vai ser curada. Ela tem a vacina, ela tem a seringa, ela tem tudo. Mas faltou alguma coisa? Faltou injetar, faltou aplicar isso. É como a semente colocada em cima da terra, a não ser que ela seja plantada dentro da terra. Existe uma aplicação prática que nós precisamos muitas vezes fazer na nossa vida da palavra de Deus, da fé, para que ela tenha efeito. Não adianta carregar a palavra e a fé junto, que vem com essa palavra, se nós não colocarmos ela para dentro da nossa vida. No exemplo aqui da parábola do semeador, o primeiro grupo de pessoas é que elas não colocaram dentro do seu coração a palavra. Pessoas que ouviram a palavra, mas não aplicaram dentro do seu coração. Ficou uma semente no lugar que até as próprias aves vieram e levaram embora. Escute, mas escute mesmo, não só ouça, né? Às vezes você já ouviu muito a palavra, você já teve em cultos, você já teve em lugares, em conferências,
Mas se a palavra não entrar no seu coração, você não vai usufruir do que a palavra de Deus tem para você. Você pode ter conhecimento da palavra, mas ela precisa entrar no seu coração. Você ouve, você recebe, depois você vai aplicar essa palavra, você vai agir com essa palavra, depois você recebe. Essa é a declaração que eu preciso te ensinar hoje. Então faz isso comigo, ó. Coloca a mãozinha no ouvido, faz, você ouve, você recebe, mão no coração, você age, isso, você vai tirar esse agir da boca, por quê? Porque a primeira coisa você vai falar antes de agir. E depois você recebe. Agora coloca para você, eu ouço, eu recebo, eu ajo, eu recebo. Amém? Então nós vamos trabalhar em cima disso. Nessa parábola, a palavra é a semente e ela vai cair em solos diferentes. O semeador é o mesmo, a semente é a mesma, mas o resultado é diferente por causa do solo. É o solo que fez a diferença na colheita. Então, o que você recebe na sua vida pode ser diferente do que o teu irmão do teu lado vai receber. Não é por causa do pregador, não é por causa da palavra, não é por causa da igreja, não é por causa da Bíblia, não é por causa da versão da sua Bíblia, não é porque o seu aplicativo fechou na hora da pregação, é por causa do seu coração. Então é o nosso coração, o terreno do nosso coração que precisa ser tratado. Precisa ser tratado. Então, não adianta comparar resultados, mas pensando no nosso coração como um solo, o solo ele pode ser empobrecido ou enriquecido. Na lavoura, nós podemos enriquecer o solo de diversas formas. Uma aplicação de produtos, inclusive, a parte orgânica mesmo, que é a mais indicada, né? A mais natural, a mais saudável, a mais, enfim, né? Ou aplicar os produtos químicos mesmo. Mas o adubo orgânico é o melhor de todos. Então você começa a enriquecer o solo e preparar esse solo para que ele então seja nutrido, e um solo nutrido possa, com a semente certa, fazer essa semente brotar, crescer, dar frutos e etc. Isso é uma boa notícia. O solo pode ser enriquecido. O solo do meu coração, do seu coração, podem ser mudados. Os solos do nosso coração não precisam ser em solos estéreis. Um solo doente, um solo sem nutrientes, um solo pobre, vai trazer uma planta ruim, uma planta doente, uma planta que não cresce, uma planta que não dá frutos. O solo precisa ser tratado. Então todos nós podemos passar por esse tratamento. Na parábola do semeador, diz que tinha um solo que era à beira de caminho, um solo amassado. Tinha um solo com espinhos e outro solo com pedras, que depois sufocaram ali a palavra, ou com as pedras ali o sol veio e queimou rapidamente. Dá para tirar os espinhos, dá para tirar as pedras, dá para tratar o solo, dá para enriquecê-lo se ele tiver com falta de nutrientes, mas isso dá trabalho. Se o meu coração ou o seu coração não está frutificando, vamos ter um pouquinho de trabalho, mas vai valer a pena. Amém? Pode dar trabalho, mas vai valer a pena. Você quer colher? Sim ou não? Claro que você quer. Mas esquece colher para essa vida, tá? Aí eu faço a pergunta de novo. Você quer colher para a eternidade? Sim ou não? Sim. Esse sim tinha que ser melhor que o primeiro. Mas tá bom, já foi melhor. Você quer colher para a eternidade? Vai dar um trabalho às vezes, mas vai dar certo. Nosso coração pode ser tratado, nosso coração pode ser enriquecido para que seja um bom solo. Na parábola, o solo bom produziu a 100 por 1. Muito fruto, muita colheita naquele pedaço de chão. O tratamento do solo do nosso coração, ele pode se dar de diversas formas. Não é esse o foco, o objetivo nosso hoje. Mas entenda
a sua busca por Deus, a sua comunhão com os irmãos, a sua meditação na palavra, a sua adoração, o seu jejum, o seu quebrantamento, a sua vida que libera perdão, a sua vida que perdoa as ofensas dos outros, isso é tratamento de solo. Já deu para entender que vai dar trabalho. Eu até vou voltar daqui a pouco e vou falar um pouco sobre perdão. Tá, é um negócio que trata o solo bem tratado, é a questão do perdão. Ou uma coisa que empobrece bastante o solo, falta de perdão. Mas nesse primeiro ponto, que fique claro, nós temos uma semente, e se pensarmos na semente da palavra de Deus, ela não tem problema nenhum. Ela é 100% confiável. A gente vai precisar tratar o solo do nosso coração. Mas isso é um trabalho para se desenvolver no dia a dia. Mas aí, eu quero falar já no segundo ponto sobre a fé. Eu acabei começando com você já e te dando essa dica sobre como que palavra e fé estão juntos ali. Por quê? Porque nós vamos ouvir, nós vamos crer, nós vamos agir e nós vamos receber. Isso pela semente da palavra, juntamente com a fé. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 a 25, fala o seguinte: porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, olha o assunto da semente, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. A palavra, a fé, ela é para agora? Sim, ela é para agora e também é para a eternidade. Por isso que eu disse para você que essa palavra, que é uma semente, ela é capaz de mudar e alterar destinos. Por quê? Porque uma palavra de Deus, ela é comparada a uma semente incorruptível. A semente corruptível é aquela que se corrompe, que se destrói, que se acaba. A incorruptível é que não se corrompe, não se destrói, não se acaba. Se os frutos são de acordo com a semente, o fruto de uma semente corruptível são frutos corruptíveis. Se houverem frutos de uma semente incorruptível, como serão esses frutos? Incorruptíveis. Se eu trocar a palavra incorruptível para não ficar tão difícil, se eu falar de uma semente eterna, como serão seus frutos? Eternos. E essa é a semente que é a palavra de Deus. Ela é uma semente incorruptível. E a descrição aqui de Pedro é: nós fomos regenerados por uma semente incorruptível. Regenerados tem a ver com nascer de novo. Se eu falei nascer de novo e você lembrou de Nicodemos falando com Jesus lá no Evangelho de João no capítulo 3, ótimo, é sobre isso mesmo. Naquela noite, um importante fariseu, um dos principais, foi ter com Jesus ali meio às escondidas, porque ele talvez estava com um pouco de vergonha, ou até medo, naqueles dias, de ter um relacionamento assim, tão aberto de fé com Jesus. E ele vai falar com Jesus, falar mestre, né? Porque ele também era um cara bastante entendido, mas na conversa dele com o mestre Jesus fala uma coisa bastante, assim, curiosa para Nicodemos. Ele fala: Nicodemos, quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E aí Nicodemos fala: epa, peraí, como assim nascer de novo? Na mente natural de Nicodemos, ele pensou logo: Senhor, eu vou voltar para o ventre da minha mãe sendo grande e velho, como? Ele até queria, falando: rapaz, se é para entrar no reino eu faço, mas como? Aí Jesus falou assim: não, você está pensando por um lado natural, é de outra forma. Porque o que Jesus queria dizer com nascer de novo era nascer de uma forma espiritual. Não de uma semente corruptível, não nascer da mãe, do pai, não, mas de uma semente incorruptível, que vem da própria palavra de Deus. E Pedro vai dizer: olha, vocês nasceram de novo dessa semente, mediante a palavra de Deus. E isso, lá no final do versículo 25, ele diz: esta palavra
é o evangelho que vos foi anunciado. Quando estamos falando de palavra, nessa mensagem hoje à noite, estamos falando, nos referindo ao evangelho, tá? A semente que o semeador lançou é o evangelho, as boas novas da salvação. Jesus Cristo, Filho de Deus, que é Deus, mas se esvaziou, o Verbo se fez carne, o Deus se tornou Deus conosco e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do Filho único de Deus, e Ele veio entre nós, e como homem se humilhou e se esvaziou, indo até o máximo da sua obediência e de humilhação, até ser crucificado, quase que nu, com uma coroa de espinhos na sua cabeça, tendo seus pés e mãos traspassados por cravos, e ele foi ali perfurado no seu lado, onde saiu água misturada com sangue, para atestar a sua morte, depois de ele mesmo ter clamado a Deus Pai, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Porque aquele momento era o momento onde ele entregava a sua alma, rendia o seu espírito como um sacrifício perfeito e agradável a Deus, para remir toda a humanidade dos seus pecados. A todos quantos o receberam, ou a todos quantos o receberiam, e seriam chamados de filhos de Deus. Esse é o evangelho, que não termina aí, porque ao terceiro dia Maria foi até o túmulo para visitar o corpo daquele homem, mas já não era um homem que estava ali, porque nem corpo havia, mas logo na frente aparece um tal que parecia um jardineiro, e ela fala: cadê onde colocar o corpo do meu mestre? Mas ele olha para ela, e quando ele olha para ela e chama ela e fala com ela, ela reconhece, era o seu mestre que havia ressuscitado. Agora sim o evangelho está bom, porque depende da ressurreição do nosso Jesus, para sabermos que a morte foi vencida naquele terceiro dia, porque ninguém pôde segurar o Cristo que havia sido morto sem pecado algum. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é esse que foi sacrificado ali, por isso que a morte não podia segurá-lo. Mas esse é o evangelho, essa é a palavra semeada. Se isso que eu falei cair no teu coração e não entrar, você não será salvo. Se isso cair no teu coração, mas você no meio da sua vida, no meio do seu caminho, se perder por algum motivo, deixarem arrancar isso, deixar sufocar isso, sinto muito, só é este evangelho que salva. Não existe outra verdade que salva a não ser o Jesus Cristo morto, mas ressuscitado ao terceiro dia, pela sua vida, pelos seus pecados. Este é o evangelho, esta é a semente incorruptível. Só esta semente, esta única semente, é a semente que dá frutos que também serão incorruptíveis. Só uma semente eterna pode gerar frutos que serão eternos. Só alguém que abraçou o evangelho da eternidade poderá viver pela eternidade. Faz sentido isso? Então entenda, a semente ela é poderosa, ela age agora, mas para a eternidade. Por isso, quando eu perguntei pela primeira vez, você não precisa ter vergonha, obviamente, de querer coisas nessa vida e aplicar fé para essas coisas. A gente tem fé para isso também. Nós estamos desenvolvendo fé para tantas coisas nessa vida, sem problema algum. Mas o principal é para a eternidade, porque a característica da semente, uma característica única, que é diferente de todas, é a eternidade. Até se eu trabalhar bastante, se eu fazer um monte de coisa, eu posso ter bens, eu posso conquistar algumas coisas, que a fé também traz, né? De uma outra maneira, mas traz as mesmas coisas. Mas a eternidade não tem nada, não tem meu diploma em Harvard, não tem minha pós-graduação em Yale, não vou para Oxford fazer nada, nenhuma descoberta científica, nada genético, nada é comparável ao que uma semente da eternidade traz. Nada. Nenhuma pesquisa de células-tronco, nada vai se comparar ao poder que uma semente incorruptível gera, que é o fruto incorruptível. Isso é exclusivo, é único, somente da palavra de Deus, que é
o Evangelho. O Evangelho que está sendo anunciado. Quando Pedro está falando aqui, ele fala: olha, vocês foram gerados, ou regenerados. E essa expressão nascer de novo, a gente entra no novo nascimento através da conversão. A gente começa a mudar nossos hábitos, e isso é legal. Mas ela não é só isso. Ela culmina com nossos corpos transformados, né? Tem que falar alguma coisa sobre escatologia. Sabe, uma passagem lá em 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 53, fala o seguinte: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. O novo nascimento termina com essa expressão aqui, com esse momento, né? Culmina com esse momento dos nossos corpos sendo transformados para vivermos na presença de Deus pela eternidade. O início do novo nascimento é a conversão, é o que nós chamamos de conversão, que é operado pelo Espírito Santo através do Evangelho que nós ouvimos. O Evangelho, que é tudo isso sobre Jesus Cristo que eu falei, ele é a palavra viva de Deus, é a energia de Deus em movimento, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Isso é o Evangelho. Então, o poder dessa semente incorruptível é de transformar o nosso destino eterno. Olha que poder, e esse é único, exclusivo. Não tem um outro poder, não tem um outro pensamento, não tem um outro desenvolvimento mental que vai trazer o mesmo resultado. Somente a palavra de Deus. Só ela. Só ela vai trazer esse resultado exclusivo. Mas um terceiro ponto: como aplicarmos então o fato da palavra ser uma semente em nossas vidas? Como é que nós vamos aplicar isso? Bom, a fé é transportada por palavras. Nós liberamos fé falando. A fé é transportada por palavras. Lembra que eu disse sobre a vacina? Temos uma seringa que são palavras. Ela transporta dentro da vacina, dentro da seringa, uma vacina, um líquido. Esse líquido é uma substância de algo que não existe, mas vai existir: a cura da pessoa. A fé é isso, a fé está dentro das palavras. Mas não é palavra qualquer, a fé está dentro da palavra de Deus. E esse é um dos pontos mais importantes, a gente precisa lembrar disso. A fé não vem de qualquer lugar. A fé vem de ouvir a palavra. Porque a fé, ela é transmitida por Deus por meio da sua palavra. Ela vem dentro, ela carrega. A palavra de Deus carrega a fé. Então, quando eu ouço e eu creio, eu recebi fé. É por isso que o ouvir vem pela fé. Mas depois disso, eu preciso ter um terceiro estágio. Primeiro eu ouço, segundo eu creio, terceiro eu começo a agir, que é ação. Começa pela fala. Claro que vai ter conduta depois, mas a primeira coisa é começar a falar. E isso é incrível, como que essa fé ela é transportada por palavras. Não é, pastor, mas isso não é muito confissão positiva? Não. A confissão positiva é quando você confessa, ou quando você fala qualquer coisa boa que não veio da parte de Deus. E você pode falar isso à vontade. Fala que você vai ganhar não sei o quê, fala. Isso não é fé. Você não pode confundir fé com presunção, você não pode confundir fé com confiança, você não pode confundir nem fé com euforia. Fé não é essas coisas, não são essas coisas. Por exemplo, confiança.
ou até mesmo presunção, são baseadas na leitura natural de alguma coisa. Então eu estou confiante de alguma coisa. Por quê? Porque eu li uma circunstância natural, ou eu estou sentindo, por meio dos meus sentidos, uma confiança de fazer alguma coisa. Isso é confiança, não é fé. A fé, eu recebi ela porque ela veio dentro de uma palavra que Deus trouxe. A fé, ela veio encapsulada na palavra de Deus, e aí ela entrou no meu coração, porque eu criei. Quando eu vou falar em fé, é essa aqui mesma que eu vou liberar. Não é uma confissão positiva que eu ouvi de qualquer outra coisa, ou que eu inventei. A confissão positiva, Deus não tem nada a ver com ela. Ele não tem, eu sei que quer falar. Agora, a fé que Ele entregou no seu coração, Ele mesmo zela pela sua palavra. Então, a fé que nós falamos é porque nós cremos. Como está escrito, criei, por isso falei. A fé falada, ela só existe depois que eu criei. E eu só criei depois que eu ouvi Deus falar. Então, esse é o circuito da fé que vai de fato trazer uma bênção, ou receber uma bênção. Eu ouço, eu creio, eu ajo, eu recebo. Repete comigo. Eu ouço, eu creio, eu ajo, eu recebo. Olha a salvação. A salvação, você ouviu o Evangelho. Você creu no Evangelho. Você confessou com a sua boca o Evangelho. Você recebe a sua salvação. Esse é o passo a passo. Quer saber sobre a sua cura? Ouça Deus sobre a sua cura. Creia no que Ele falou sobre a sua cura. Confesse a sua cura. Receba a sua cura. É na área das finanças? A área das finanças sempre é bom, né? Então ouça de Deus. Ouça de Deus. Se você não ouviu Deus falar, vai ser só confissão positiva. Mas se você ouviu Deus falar sobre as suas finanças, ou sobre a provisão da sua vida, ou sobre uma porta aberta, sobre um negócio, sobre uma causa na justiça, se você ouviu Deus falar, irmão, não perca tempo. Não deixa a vacina, a seringa só em cima, não. Recebe isso. Recebe. Deixa entrar no teu coração. E depois não deixa quieto. Fala sobre isso. Fala. Você tem que falar. Até porque quando você fala por meio de uma semente, que é a palavra de Deus, você está, na verdade, colocando não só você em compromisso, você está colocando Deus em compromisso com você. Essa é a parte boa da coisa. Quando só você fala, é você se compromissando, você se comprometendo com alguma coisa, né? Esses dias, lembrei disso, falei, rapaz. Mas é bom, a gente tem que se comprometer de vez em quando com algumas coisas, né? E eu, querendo ou não, quando eu falei um negócio essa semana, eu falei, já me comprometi. Já me comprometi, porque eu falei, né? E se eu falei, agora foi. E é um negócio legal. Por que eu falo que às vezes é bom você se comprometer? Por exemplo, se você tem um sonho na vida, e isso só está na sua cabeça, não está em mais lugar nenhum, esse é só um sonho. Vai ser difícil os troços virar realidade. Para você tornar um sonho realidade, você vai ter que começar a falar sobre ele, e na hora de falar, você acaba se comprometendo com o sonho. Se você botar a data, aí então virou alvo. E se virou alvo, você vai ter que dar um jeito de fazer. É na hora que os sonhos viram realidade. Eu estava pensando nisso, eu lembrei. Esse ano, e já deve ter sido em maio, março, nós lá no parque, tomando um café da manhã com os irmãos da igreja. Aí um grupinho falou assim, vamos almoçar? Vamos ali. Já fomos, era domingo, fomos almoçar. Do café da manhã virou um churrasco.
Do churrasco, aquele grupinho nós lá de amigos virou uma viagem de férias ano que vem. Falei, já saímos com uma dívida grande. Isso tem mais ou menos 5 meses atrás. Bom que as passagens estão tudo pagas já, né? E fevereiro já está chegando, que nós vamos viajar juntos. As 3 famílias juntos. Ou seja, a gente acabou se comprometendo só em falar. E se a gente não fizesse aquilo, não saía a viagem. Porque quantas vezes, fala a verdade, quantas vezes você falou com alguém assim, rapaz, nós precisamos fazer aquele, nós precisava fazer um, né? nós temos que ir um dia lá, não sei o quê, não sei, e a gente já até fala assim, meio que sabendo que não vai. Rapaz, mas quando a gente falou assim, vamos, 10 minutos depois tinha um grupo no WhatsApp criado, com o nome do lugar para onde a gente vai. Falei, rapaziada, agora foi. Agora dá um jeito, acha as passagens. Cartão está liberado? Dá um jeito. Aí tem que ir. Está quase tudo do jeito, né? Passagem e hospedagem está pago. O resto a gente não sabe como é que vai ser ainda. Mas vamos dar um jeito. Tem 5 meses para chegar lá. Mas a coisa boa, igual uma viagem dessa, você tem uma data marcada? O que te faz... O que altera dentro da sua vida quando você tem uma data marcada? Para alguma coisa. Você começa a movimentar a sua vida para esse destino, para esse alvo. Então, se você sabe que você tem uma data de viagem marcada, se você tem uma formatura para você, né, você vai se formar, a tua mente, a tua mentalidade tem que estar atrelada a isso. O teu preparo financeiro tem que estar atrelado àquilo. Então, algumas coisas você diz, eu não posso fazer por causa do meu objetivo daqui a 5 meses. Eu não posso fazer por causa do meu objetivo daqui a 10 meses. Ou eu tenho que fazer por causa do meu objetivo daqui a 3 anos. Então, você começa a montar e você coordena a sua conduta para essas coisas. E aí essa semana, né, eu comecei falando, para aqueles que ficam bastante curiosos, né, do que eu comecei falando e eu não falei. Essa semana eu estava na academia treinando, aí terminei um treino, a dona da academia estava lá, um dos donos, uma das donas, é o casal que é dono, não sei como é que fala, mas era a dona, a esposa do dono. Estava lá e falou assim, Adriano, o que você quer? Por quê? Porque ela falou assim, porque ninguém fica treinando igual você por nada. Quem que monta o seu treino? Falei, eu mesmo. Falei, está muito ruim? Falou, não, quero saber o que você quer, porque ninguém fica treinando assim sem algum objetivo. Falei, não, eu quero fazer tal coisa. Quando? Daquele jeito. Eu falei, ano que vem, tal mês. Falou, você vai fazer? Falei, vou. Falei, ali eu me comprometi, entendeu? Ali foi, ali lascou. Ela falou, é mesmo? Falei, é mesmo. Aí, claro, ela falou assim, não, está faltando isso, vai ter que colocar isso no seu treino, não sei o quê, babá. E é o seguinte, eu vou falar com fulano, dono da outra academia, que está montando uma equipe para isso. Você quer que eu coloque no grupo? Falei, coloca. De novo, né? Falei, coloca. Falei, coloca. Sabe qual que é o problema? O problema é que eu quero ser triatleta. Mas não é grande coisa não, é só mesmo fazer uma prova, não precisa... Mas não morrer, entendeu? Fazer a prova sem morrer, já é o meu objetivo. O negócio é que a turma não brinca em serviço nessas provas, sabe? Então é meio complicado. Mas agora eu falei, eu vou ter que dar um jeito de fazer. Aí lá vai eu, bonitão, sábado, pedalar, né? Porque triatleta, assim, você nada, pedala e corre, tudo no mesmo dia, por certas distâncias. Aí fui eu, sábado, de manhã, bonitão, pedalar. A sapatilha escapou todinho o fundo da sapatilha. Isso quando eu estava lá 20 quilômetros daqui, né? Eu voltei 20 quilômetros lá para cá com a sapatilha solta. Coisa boa. Mas acontece, né? Fazer o quê? Aí eu pensei, falei, que bom que eu não estou no meio da prova, né? Aqui eu estou tranquilo, para casa. Não dá nada não. Mas faz parte de um processo, de uma conduta. Eu estou só ilustrando para você para chegar nessa palavra chamada conduta. Sabe o que acontece? Quando nós recebemos a fé, nós falamos,
porque a primeira atitude do agir é falar, mas a gente também tem que agir. E às vezes, para agir, primeiro você fala que é para te incentivar a própria ação. E eu queria ler um negócio com você que é bastante bacana. Lucas 17, versículo 3 a 6. Tem uma passagem bastante interessante. Jesus começa falando aqui no versículo 3. Lucas 17, versículo 3. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoa-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Irmão, por que eu acho isso legal? Porque os discípulos falaram, Jesus é o seguinte, para perdoar uma pessoa que errou 7 vezes no mesmo assunto, vai ter que ter fé, Jesus, porque eu não aguento. A pessoa errou uma, vai, perdoa. A pessoa errou a segunda vez, Jesus acho que até perdoa, mas já vai ficar meio... Mas na terceira não passa. Não dá, a pessoa errou 3 vezes no mesmo assunto, no mesmo dia, não dá, irmão. Naturalmente, alguém já falou, Senhor, 7 vezes? Senhor, aumenta a nossa fé. Aí o que Jesus fala? O que o Senhor respondeu, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta moreira, arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. E é interessante porque esse versículo aqui, na verdade, ou essa passagem, parece um ajuntamento de outras passagens separadas. A gente não sabe. Mas existem passagens só sobre a área do perdão, que é diferente dessa passagem sobre ter uma fé do tamanho do grão de mostarda. Uma outra referência é quando Jesus, pelo menos, pode ter sido uma outra situação, Jesus falou sobre fé como um tamanho do grão de mostarda, é quando eles tinham que expulsar o demônio de um garoto, que o pai veio lhes pedir, mas os discípulos não conseguiam. E aí Jesus ainda fala, rapaz, até quando eu vou ficar com vocês? Se vocês tivessem, a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam ao monte, sai desse lugar e se joga para dentro do mar, e o monte iria. Mas esta casta de demônios não sai ou não se espelha, a não ser por meio de oração e jejum. Essa era uma outra passagem que Jesus compara a fé a um grão de mostarda. O grão de mostarda em si é pequeno, microscópico quase, bem pequenininho assim. Mas ele é uma semente. Ele carrega dentro de si energia a tal ponto de que se ele for plantado numa boa terra, ele gera uma árvore que pode ser gigantesca. É o poder de uma semente. O poder da palavra é esse. Mas eu só falei. Sim, mas se é uma semente, ela é poderosa. Por que ela é poderosa? Porque veio de você? Não, ela não veio de você, lembra? Ela estava no seu coração, mas primeiro ela veio porque você ouviu ela de Deus. Por isso essa semente que você fala é tão poderosa. Pode ser tão poderosa. E ela pode gerar um impacto tremendo. Então, se você tem ouvido a palavra de Deus, essa palavra de Deus tem achado lugar dentro do seu coração, irmão, começa a falar isso, começa a dizer isso, e começa a agir, a se comportar de acordo com a palavra que você está falando. Comece a se comportar de acordo com a fé que você recebeu em Deus. Eu lembro que um dia eu expliquei sobre fé aqui num curso, e eu usei um exemplo da bicicleta, e teve um irmão que foi literalmente aplicar o exemplo que eu falei. Eu falei, irmão, eu dando um exemplo aqui no curso, por isso tem que tomar cuidado com o que a gente fala, Falei, irmão, a fé é a certeza das coisas que não se veem, a convicção de fato que não se esperam. Então, se você crê que você tem um carro, por que você está andando de bicicleta? O irmão tinha uma bicicleta, estava andando de bicicleta, o irmão encostou a bicicleta, trancou a bicicleta em casa e falou assim, eu tenho um carro, eu não ando mais de bicicleta. E irmão, ele não veio mais de bicicleta para a igreja, deixou guardado em casa, ele falou assim, porque eu tenho um carro. Eu não sei se foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu sei que ele veio com o carro. Ah, foi a palavra que eu lancei? Não sei. Deus de alguma forma falou no coração dele por meio daquele exemplo que eu dei. Não era para todo mundo, era para ele. E para ele aquilo foi como uma palavra de Deus.
E se foi com a palavra de Deus que ele ouviu, e ele creu, ele começou a falar e a agir de acordo. E ao agir de acordo, ele recebeu. Porque primeiro eu ouço, depois eu creio, eu ajo e eu recebo. Esse é o poder da semente da palavra. A fé, ela gera uma fala. E essa fala tem que ser também de acordo com a nossa conduta. Ou nossa conduta tem que ser de acordo com aquilo que falamos. Nós não podemos desvincular uma coisa da outra. A fé, ela vem por ouvir, mas ela age pelo falar. A fé vem por ouvir, mas ela age pelo falar. Eu começo a falar e eu começo a ver. As palavras são como um invólucro, aquilo que guarda a fé. E a fé é a substância das coisas esperadas. Substância. É uma palavra que lá em Hebreus, no capítulo 11, quando vai dizer o que é a fé é a certeza. Essa palavra certeza do grego, muitas vezes é traduzida também como substância, porque significa a natureza real ou essencial das coisas. A fé é uma natureza real, ou a natureza essencial de coisas que não se veem ainda, mas estamos esperando, estamos aguardando. A fé é essa substância. Como eu disse, a vacina, ela é uma substância daquilo que se espera, que é a cura da pessoa, a restauração da sua saúde, o vencer o vírus, ou sei lá o que, a bactéria, tudo aquilo. O que as suas palavras têm carregado? O que você tem falado e o que está sendo transmitido dentro das suas palavras? Algumas pessoas têm o que nós poderíamos dizer de uma fé negativa. Então elas vão confessar aquilo que não podem, aquilo que não têm, aquilo que não vão ter, aquilo que não vai acontecer. De maneira geral, nós dizemos que são pessoas negativas. Puxa, essa pessoa ela está sempre para baixo. Geralmente é aquela mesma pessoa que é a que reclama, A que reclama que não está bom, que não sei o quê. Geralmente ela junto vai dizer que também não vai mudar. Então ela não faz só uma leitura do presente que não está bom, ela também diz que não vai mudar nada, que não vai acontecer, que vai ser assim, que vai ser sempre assim, que talvez vai piorar. Então é como se fosse uma fé negativa, uma fé ao contrário, e ela só diz coisas dessa forma. As palavras delas envolvem não a energia de Deus, não a vida de Deus, não uma semente que possa gerar algo para a eternidade, mas algo destrutivo está envolvido dentro das suas palavras. Está carregado de algo que não é bom e que vai acabar talvez atraindo para ela uma colheita negativa. As nossas palavras devem carregar principalmente a palavra de Deus, aquilo que nós ouvimos de Deus. Por isso, fé é diferente de empolgação. Sabe, você pode ficar empolgado, você pode ficar motivado, e você pode até gritar: eu vou receber, não sei o que, vai acontecer. E se a gente começar aqui a pregar de um jeito mais assim, a gente chamar você vai vir junto, porque fazer essas técnicas de palestra dá certo. Mas a fé não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Você pode ter saído daqui até assim animado, vibrando, nossa, aquilo ali. Sabe uma técnica que é boa, se a gente quiser fazer o auditório vibrar mais, é falar sem parar muito. Se a gente ficar dando essas pausas que a gente faz, o auditório não vibra. Mas se eu aumentar minha voz e começar a ficar um pouco mais imponente, e começar a chamar você para vir, e fazer uma respiração assim um pouco mais profunda, e começar a dizer umas palavras mais poderosas, e começar a chamar você para vir para cima, você sabe o que vai acontecer? Você vai ficar empolgado. Viu? Já até riram, ó. Teve até barulho. Deus. Mas isso não quer dizer fé. Tudo bem, onde tem vida, tem barulho. Mas nem sempre onde tem barulho é porque tem vida. O que acontece? A fé, você pode ter fé e falar com bastante empolgação ou não muita, não tem problema. Não tem problema nenhum. A fé, porém, tem que seguir
aquele circuito. Primeiro eu ouço, eu creio, eu ajo, então eu recebo. Se eu não ouvir nada de Deus, eu posso ter bastante empolgação, mas não vai ter fé nenhuma. Então fé é diferente de empolgação. Ter fé é quando a minha alma está conhecendo realidades espirituais invisíveis. Fé é quando a minha alma está conhecendo realidades espirituais invisíveis. Então eu vou ter que fazer alguma coisa com isso, que está invisível, eu vou ter que transformar isso em realidade. Começo falando, prossigo com minha conduta de acordo com o que eu vou falar. Fé é a energia divina de Deus, que habita dentro da sua própria palavra. E eu posso tornar essa palavra, ou tomar essa palavra para dentro do meu coração quando eu creio. E se eu crer nessa palavra, eu posso depois liberar essa mesma palavra, não sendo como Deus, mas imitando o que Deus faz. Porque como é que Deus criou o mundo? Falando. Como é que é para eu viver e você viver? Mas o justo viverá pela fé. E a fé fala. Quando eu falo para criar algo, não estou sendo Deus, eu estou só imitando a Deus. Eu estou fazendo a mesma coisa que Deus faria, o que Deus já fez. E eu só estou fazendo porque Ele me deu algo. É como uma criança que está imitando o seu pai. Como o pai que o Senhor fez? Filho, eu falei, haja luz, e houve luz. Pai, como é que Abraão fez? Filho, ele falou que ia adorar no monte e ia voltar com o filho, apesar que eu tinha pedido para sacrificar. Então ele falou. Pai, como é que Jesus fez na tempestade? Ele falou para a tempestade, mandou o mar se acalmar. Então ele falou. E como é que foi para curar o cego? Ele falou. E como é que foi para expulsar o demônio? Ele também falou. E aquilo? Ele foi falando. Então como é que faz? Se fala. Então quando nós falamos, aquilo pode até não existir, mas eu não estou sendo como Deus. Eu estou pegando algo que Deus me deu e imitando o que Deus fez e faria no meu lugar. Eu vou falar. A partir daquilo, eu já sei. Palavra lançada é uma semente plantada. Palavras que se repetem em cima da que foi lançada, é como se eu regasse aquela semente, para que ela cresça, e ela floresça, e ela frutifique. Então esse é o princípio que a Valnice Milhome trabalha muito bem, né? Sobre palavras faladas e palavras repetidas. Nós podemos ir pelo mesmo caminho, de todos esses homens de Deus, a galeria da fé lá no livro de Hebreus, onde nós temos vários homens que falaram. Eles nem viram acontecer no seu tempo, eles viram realidades espirituais invisíveis, porque a fé é isso, é quando a minha alma percebe, entende, captura realidades espirituais invisíveis e começa a falar no mundo terreno. Então, tudo bem que a semente é espiritual, mas o terreno aqui é natural, e eu preciso agir de formas naturais, vamos dizer assim. Eu preciso falar, eu preciso me conduzir de acordo com aquilo que eu creio. É no coração que essa fé opera, e é por isso que eu preciso deixar que ela saia do meu coração por meio da voz, por meio da palavra. Que é imitar a Deus, que é ser igual a Deus. Não é isso que a Bíblia inteira nos diz? Que é para imitarmos a Cristo, que é para sermos como Ele é, que é para termos Ele como nosso maior exemplo. Então na fé é isso. Libere a semente que Deus plantou na sua vida. Toda a palavra de Deus que você ouvir, que você recebeu, uma semente. Pegue essa semente, libere essa semente, plante essa semente, para que você possa colher o que Deus tem para você. Então vamos lembrar aquilo que vai ser o que mais eu quero que você guarde na sua vida. O círculo dessa fé.
Primeiro eu ouço, fala comigo, primeiro eu ouço, depois eu creio, então eu ajo, eu recebo. Amém? Vamos ficar em pé nessa hora? Chamar os músicos. Feche os seus olhos por um instante. Pai querido, nós somos teus filhos aqui reunidos nessa noite. E nós queremos te exaltar pela tua palavra, Senhor Deus, que nos é dada nessa noite. Senhor Deus, que nos é transmitida pelo teu Espírito. Porque de formas individuais, eu sei que o Espírito trabalha nessa noite. Aquilo que cada um precisa receber, aquilo que cada um precisava para a sua vida, foi depositado no coração. Para um de um jeito, para o outro de outra forma, mas é de acordo com o que o Espírito nos conhece e sonda nossas mentes e corações. Por isso nós te exaltamos, Senhor Deus, porque podemos confiar em Ti e crer que o Senhor estará sempre pronto a nos ajudar e a nos ensinar. Senhor, que a nossa fé seja liberada nesses dias, porque Tua palavra é uma semente, que o nosso coração seja essa boa terra, aonde ela acha um lugar para frutificar, por meio das nossas ações e palavras que são condizentes com essa palavra, com essa semente que recebemos, Senhor. Nós não vamos receber sementes para deixá-las paradas. Nós não queremos receber sementes que vão ficar sem serem plantadas e serem regadas, Senhor Deus, por meio das nossas palavras e ações. E Senhor, que o Senhor libere sobre nós, Pai, como uma novidade, um sopro, Senhor Deus, de novidade, de ações e condutas, Senhor Deus, da igreja local, que possamos ouvir sobre testemunhos, Senhor Deus. Testemunhos, Senhor Deus, de cura, de libertação, testemunhos nas famílias, testemunhos de conversão, testemunhos no trabalho, no emprego, na empresa, daqueles que ouviram a Tua palavra, receberam a semente, plantaram e colheram para a glória do Senhor. Que nessa noite, Senhor, o Senhor libere fé neste lugar, enquanto estamos aqui, Senhor Deus, para reafirmar, enquanto adoramos ao Senhor, estamos cantando sobre isso, que o Senhor enche o nosso coração com essa fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor por um instante, não saia ainda, nós queremos adorar a Ele. Sua voz acalma o mar, tira o medo.
Feche os seus olhos mais uma vez. Ó Senhor, Tua voz é poderosa. Tua voz é poderosa. Tua voz é poderosa, Deus. Tua voz é poderosa, poderosa. Quebra cadeias nessa noite. Quebra cadeias nessa noite. Quebra cadeias nessa noite, Deus. 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 Oh. Recebe agora uma libertação na sua vida. O Espírito Santo está ministrando libertação nessa hora. A voz poderosa dele quebra cadeias nessa noite. A voz dele quebra cadeias nessa noite. A voz dele quebra cadeias nessa noite. Seja livre, seja liberto agora. Seja liberto agora. Prisões que amarram agora sejam quebradas no nome de Jesus. Algemas, cadeias sejam abertas. Algemas sejam abertas agora, em nome de Jesus. 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 Aquilo que pressiona agora, aquilo que pressiona agora, aquilo que está causando pressão sobre você agora, em nome de Jesus, seja livre. Aquilo que está pressionando agora você, seja livre. Seja livre em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus nessa noite. Seja liberto agora pelo poder da voz de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda pressão agora, toda opressão, saindo da sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não há limites para o que Ele pode fazer. Não há limites para o que Ele pode fazer. Muralhas caem, portas se abrem, as algemas caem, as cadeias são livres. Vem pra fora, vem pra fora, vem pra fora. Seja livre, seja livre, seja livre em nome de Jesus. Enfermidades agora que te aprisionam, doenças que estão sobre o seu corpo agora, eu declaro a cura no nome de Jesus. Eu declaro cura agora, seja curado em nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus. Caroços saiam, dores no seu pescoço e na sua lombar agora somem, dores na sua perna agora desaparecem, cãibras agora desapareçam em nome de Jesus. Ouvidos sejam abertos agora em nome de Jesus. Que os ouvidos sejam destampados agora em nome de Jesus. Que você ouça não só de Deus, mas você ouça agora claramente no natural, em nome de Jesus. Que você seja curado nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você é livre na sua alma e no seu corpo, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças, te damos toda a glória nessa noite.
rendemos a Ti adoração, rendemos a Ti o nosso culto, nosso louvor ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor está nesse lugar, e o Senhor libera agora cura e libertação sobre várias pessoas nesse lugar. Por isso nós Te exaltamos, porque recebemos dos céus com a Tua bondade e misericórdia cura e livramento nessa noite, no nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Se você estava com alguma dor ou uma doença, pode acender as luzes, nós já vamos encaminhar para o final. Mas se você estava com uma dor ou um caroço, procure aí, veja se essa dor passou, se essa cãibra passou, se algo que estava no seu ouvido, se algo que estava nas suas pernas, ou uma pressão que você sentia na coluna ou na lombar. Se isso passou, levante uma das suas mãos, apenas que nós possamos testemunhar junto com você que você recebeu uma cura, ou algo, ou uma dor de cabeça que você estava sentindo. Quem sentiu já um livramento, ou você se sentiu livre, ali uma pessoa, aqui outra, ali outra, ali outra, aqui outra, ali mais uns 5 irmãos. Glória a Deus. Alguém estava, amém, alguém estava com algo no ouvido tampado e destampou? Tinha. A senhora? Estava tampado, destampou? Era um ouvido, os dois? Desse ouvido, desse lado? Está bem agora? Aleluia, glória a Deus, amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aplauda o Senhor. Amém. Amém, nós vamos para alguns recados, amém? Espere por 1 minuto. Graça e paz, irmãos, vamos nos assentar.